Oração da manhã para começar o seu dia com o Espírito Santo, oração por força, sabedoria, proteção. Antes de iniciar este momento de oração, acalme o seu coração e aquiete a sua mente. Este não é apenas mais um texto, mas um convite santo para começar o seu dia na presença viva de Deus. Aqui, somos conduzidos a compreender quem é o Espírito Santo, porque ele nos foi dado e como sua presença transforma completamente a nossa caminhada diária. Ao ouvir ou ler esta oração, permita que cada palavra alcance o mais profundo do seu ser. Abra o seu coração com sinceridade, pois o Espírito Santo não é uma força impessoal, mas o próprio Deus habitando em nós, guiando, fortalecendo, consolando e revelando a vontade do Pai. Antes de o Senhor Jesus Cristo ascender aos céus, Ele nos deixou uma promessa extraordinária. Ele declarou que o Espírito Santo viria e habitaria dentro de nós. Por isso, eu te encorajo a se apegar firmemente às palavras que Jesus falou a respeito do Espírito Santo. No Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do versículo 16, o nosso Senhor disse que pediria ao Pai, e o Pai nos daria outro Consolador, para que estivesse conosco para sempre. Esse Consolador é o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas nós o conhecemos, porque ele habita conosco e estará dentro de nós. O nosso Senhor nos prometeu um ajudador. E eu te exorto, como alguém que também crê, como filho e filha de Deus, a convidar o Espírito Santo para a sua vida. Convide o Espírito Santo para fazer parte do seu dia. Ele é o ajudador que nos foi dado por Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Se você tem dificuldade para orar, se sente que sua vida de oração está fraca ou confusa, convide o Espírito Santo para te ajudar. A palavra de Deus declara que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos profundos demais para serem expressos em palavras humanas. Se você está fraco e precisa de força apenas para atravessar o dia, convide o Espírito Santo para o seu coração. A Bíblia nos ensina que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Se você se sente preso, oprimido, sobrecarregado ou pesado por qualquer coisa, seja o que for, a palavra de Deus declara, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Existe liberdade disponível para tudo aquilo que te oprime quando você convida o Espírito Santo para agir em sua vida. Quando você passa a compreender quem é Deus e quem é o Espírito Santo, você percebe que precisa dele. Você precisa da comunhão com ele. Você precisa do seu conselho todos os dias da sua vida. Por isso, una-se a mim agora, onde quer que você esteja. Seja no seu quarto, na sua casa, no seu local de trabalho, dentro do seu carro ou em qualquer outro lugar. Abra o seu coração. Abra sinceramente o seu coração ao Espírito Santo e receba a sua presença. Oremos. Meu querido Pai Celestial, neste dia eu busco a tua presença. Eu desejo comunhão contigo. Torna a tua presença real para mim, Senhor. Torna a tua presença perceptível em minha vida. Espírito Santo, eu te reconheço e te honro. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra declara, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que receberemos poder quando o Espírito Santo vier sobre nós. E hoje eu te peço que o Espírito Santo venha sobre mim. Que ele invada completamente o ambiente onde eu estou. Que ele ocupe todo o espaço ao meu redor e todo o espaço dentro de mim. Que o Espírito Santo tome cada lugar do meu ser, para que eu receba o poder sobrenatural e caminhe na autoridade de um verdadeiro Filho de Deus. Vem sobre mim, Espírito Santo. Enche o meu espírito, a minha alma e a minha mente, de tal forma que não haja espaço para nada que não venha de Deus.
Enche-me da tua presença, para que o inimigo e todas as forças das trevas, ao tentarem se levantar contra a minha vida, encontrem apenas a tua glória, a tua luz e o teu poder. Capacita-me a andar no caminho que o Senhor determinou para mim. Ensina-me a viver esta vida da forma que agrada ao Pai. Eu te convido a habitar nos recônditos do meu coração. Permanece comigo constantemente. Habita no meu lar. Que a tua presença seja percebida em minha casa. Espírito Santo, influencia a minha mente e os meus pensamentos. Renova a minha maneira de pensar. Enche-me de pensamentos santos, pensamentos alinhados com o Evangelho de Jesus Cristo, pensamentos de paz, amor, misericórdia e verdade. Espírito Santo, eu te peço que sejas o meu advogado fiel. Quando o acusador tentar se levantar contra mim, quando palavras de condenação tentarem atingir a minha mente ou meu coração, sê tu meu conselheiro, o meu defensor e o meu sustentador. Sê o meu mestre e instrutor constante. Ensina-me a compreender os caminhos do Senhor. Ajuda-me a ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. Instrui-me sobre como devo andar, como devo falar com as pessoas, como devo orar e me dirigir a Jesus Cristo, e como viver uma vida justa, santa e piedosa. Ensina-me em tudo o que diz respeito a uma vida que agrada a Deus. Fortalece-me para que a minha fé não vacile, para que ela não seja instável nem abalada a todo momento. Eu desejo permanecer firme nas promessas de Deus, firme na fé, confiando plenamente naquilo que o Senhor declarou. Espírito Santo, sê o meu consolador. Sê o meu auxílio constante e presente nos momentos de aflição. Não me deixes enfrentar esta vida sozinho. És tu, Espírito Santo, quem nos concede sabedoria. És tu quem nos ajuda a conhecer Deus de maneira mais profunda e verdadeira. Ajuda-me a agir com sabedoria ao longo deste dia. Concede-me discernimento para tomar decisões corretas e para caminhar nesta vida com entendimento espiritual. Ajuda-me a compreender a mente de Deus, a sua vontade e o seu propósito para mim como alguém que crê. Espírito Santo, eu te peço que me ajudes a enxergar a mão de Deus em todas as áreas da minha vida. Ajuda-me a reconhecer a sua bondade mesmo nas pequenas coisas. Ajuda-me a compreender as coisas espirituais, pois és tu quem ilumina os olhos do nosso coração para que possamos ver Deus e os seus caminhos com mais clareza. Concede-me o conhecimento divino necessário para a minha caminhada diária com Cristo. És tu, Espírito Santo, quem nos sela como propriedade de Deus. Tu és o selo real da minha salvação. Deus Todo-Poderoso olha dos céus e reconhece que eu sou seu filho por causa da tua presença em mim. Eu te agradeço porque tu és a minha ligação direta, por meio de Jesus Cristo, com o Pai. Continua a me convencer do pecado, para que eu possa purificar o meu coração, me arrepender sinceramente e buscar uma vida santa e irrepreensível. Ilumina-me quanto à necessidade de justiça em minha vida. Desperta em mim o desejo por devoção diária e por uma vida constante de oração. Ajuda-me e ensina-me a depender cada vez mais do Senhor. Faz-me compreender que eu não posso confiar apenas na sabedoria humana, nem apenas na força física, nem somente nas minhas próprias capacidades. Eu preciso de ti. Eu preciso do poder de Deus. Eu preciso do Espírito de Deus. Abre os meus olhos espirituais para enxergar além da superfície das coisas. Não permitas que eu veja a vida apenas com os meus olhos naturais. Concede-me um espírito de discernimento. Ilumina as situações por meio dos meus olhos espirituais, para que eu seja mais eficaz como cristão. Ajuda-me a olhar para mim mesmo com sinceridade e a identificar aquelas áreas da minha vida que ainda não estão totalmente entregues ou completamente rendidas a Deus. E agora, enquanto eu oro, eu concordo em oração com cada pessoa que está ouvindo estas palavras neste momento.
com todos aqueles que estão abrindo o coração para ti agora. Que a tua presença os encha poderosamente. Para aquele que precisa de força para atravessar este dia, Espírito Santo, sê a fonte sobrenatural de força. Para aquele que acordou ferido, cansado ou em dor, Espírito Santo, sê a fonte do consolo divino. Acalma os corações atribulados. Para aquele que se sente perdido, confuso ou sem direção, Espírito Santo, seu conselheiro sábio. Pois o Senhor declarou em sua palavra que enviaria um ajudador, alguém que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo o que Jesus Cristo nos disse. Espírito Santo, sê aquele que me faz lembrar das promessas de Deus. Lembra-me de que, se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Lembra-me sempre de que o Senhor declarou que nada pode nos separar do seu amor. Lembra-me, Espírito Santo, nos momentos mais difíceis, de que nada, nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os demônios, nem os medos do presente nem as preocupações do futuro, pode me separar do amor poderoso de Deus. Lembra-me de que fui comprado por um alto preço e que, por isso, o meu valor não é determinado pelas coisas deste mundo. Ajuda-me a saber quem eu sou em Cristo. Pai Celestial, eu sei que o Espírito Santo habita no coração de todos aqueles que colocaram a sua confiança em Jesus Cristo como Salvador. E como alguém que crê, que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, eu sou grato pela bênção de ter acesso diário e contínuo ao Espírito Santo. Onde quer que eu vá, Ele está comigo. Eu te agradeço por ouvires esta oração. E por todos aqueles que estão ouvindo agora, eu declaro a tua palavra sobre a vida deles. A carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, declara que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz, à medida que confiais nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Pai, por ouvires as nossas orações. Amém.